Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React. E hoje, primeiro de tudo, já gostaria de falar para vocês, antes de eu começar a conversar, porque quero fazer esse vídeo como um desabafo sobre todo esse tempo que a gente está na internet, está no YouTube até hoje. E eu senti a necessidade de conversar com vocês, porque já tem um tempo que a gente não conversa. Mas primeira coisa, eu quero convidar vocês a conhecerem os meus livros. Sim, eu sou escritora. Tudo isso só existe pelo fato de eu ter começado com o propósito de me divulgar como escritora e acabou que estou aqui em Portugal, está em outra situação, eu quero voltar a continuar escrevendo e sinto que eu estou no momento pela oportunidade de conseguir regressar às origens, voltar a ser como era o propósito inicial. Eu acho que esses ciclos que vão se renovando fazem com que a gente comece a se colocar no foco novamente e a nos encontrar, porque muitas das vezes saímos dos nossos caminhos não porque a gente quer, mas porque às vezes é necessário para que a gente possa se manter e aí sim os nossos sonhos continuar sendo seguidos. Viver de sonho não paga as contas, basicamente é por aí. Então, primeiro, estou pela Amazon. Se vocês quiserem conhecer os meus livros, procure como Priscila MS Gomes ou Priscila Gomes. Coloquem no Google Priscila Gomes, escritora. A Janela, Retorno com o Passado, Demônio e Cobaia são os meus 4 livros atuais que eu quero que vocês conheçam as minhas obras. A Cobaia foi escrito antes da pandemia e foi bem interessante porque acabou tendo uma coisa muito atual, sem a pretensão de ter a relação com a questão do que estava acontecendo. Não tem nada a ver com a pandemia, mas ficou um pouco interessante a temática. Torço que vocês gostem. Eu gosto de escrever terror e se preparem porque a Janela já começa com um livro de investigação, é uma parada criminal. Eu, como bióloga, eu lecionava anatomia e eu me senti muito à vontade em poder escrever um livro com detalhes interessantes sobre a questão do serial killer que eu criei nessa obra. Então, se vocês quiserem conhecer, vão lá, conheçam e apoiem a literatura. Vocês podem ler pelo Kindle. É isso, já fiz o meu jabazinho, tá bom? Por favor, apoiem, que eu acho que vocês... Acho não, tenho certeza que vocês vão gostar. É algo que eu acho que... Acho não, para com esse acho. Sinto que não é algo comum de vocês terem a literatura... Ih, meu celular ali. Terem essa literatura mais voltado para o terror, sabe? Então eu falei assim, eu vou fazer esse vídeo despretensioso aqui com vocês. Como vocês já sabem, eu não trabalho mais com edição, porque não funciona mais como o YouTube. Agora, vamos lá, vamos para o tema inicial, pode ser? Primeiro, eu quero que vocês entendam que aqui o canal Kinemando já se reformulou de várias maneiras. Deixa eu ir mais para frente para poder me encostar. A gente começou com a questão de falar sobre literatura, depois seguimos com um pouco de jogos, seguimos para resenhas de filmes, séries e animes, agora com os reacts. E eu sinto novamente que o YouTube está me forçando a ter uma reciclagem dos conteúdos que eu quero trazer para vocês. Sinto que ou é reciclagem ou o que a gente pode fazer, porque sinto que os nichos do YouTube estão favorecendo muito aos conteúdos mais apelativos. E sinceramente, gente, se eu não comecei assim, nem na época que eu trabalhava, que eu poderia ter... As portas poderiam ter se aberto se eu tivesse seguido um caminho errado, não vai ser aqui na internet exposta para vocês que eu irei fazer, né? Então, se em off eu não fiz, não vai ser aqui que isso vai acontecer, não é a proposta aqui do canal. Então, se essa é a ideia que vocês estão querendo, pode sair que não tem como. Quero continuar com os reacts, porque é uma parada que eu realmente me divirto. Senti a vontade de fazer uns vlogs na rua e tudo, mas ainda sinto que eu ainda não sei exatamente como fazer de uma maneira com personalidade, de uma maneira muito próxima ao que eu sou, íntimo, né? E eu estava com as lives e tudo, e a vida da gente vai se transformando. Então se preparem que eu quero trazer mais conteúdos para vocês e gostaria muito de poder voltar lá pro Tok Tok e fazer as nossas gameplays. E os nossos reacts também. Porém, eu sinto que
acho que a diminuição da frequência dos conteúdos, coloquem nos comentários, vocês gostam de conteúdos todos os dias? Ou uma vez por semana? Ou 2 vezes por semana? Porque eu acho que o YouTube não está favorecendo mais a produção de conteúdos em massa. Eu sinto... Não sei se você é que dente de batom? Não. Eu sinto que o YouTube hoje em dia ele está favorecendo a nichos muito específicos. E eu preciso reentender o algoritmo novamente. Então, esse é o papo. Mostrar para vocês que, às vezes, dá vontade de mandar tudo para casa do Carvalho e desistir. Mas eu não quero. Por quê? Se eu não desistir antes, eu vou desistir agora. Então, eu sinto que os conteúdos que eu estou trazendo são conteúdos que nem todo mundo gosta de reagir, mas eu amo. Então, eu quero poder voltar a trazer mais conteúdos de conteúdos que eu gosto. Não só conteúdos de rap, de música e especificamente de filmes, porque eu sinto que a reação, o react, precisa ser algo natural. Quando é forçado, sabe? Tanto pro lado ruim ou bom, o forçado é algo que eu, como telespectadora, ou YouTube espectadora, como YouTube espectadora, eu sinto que eu não gosto, eu não curto. E eu penso como vocês também têm a ideia parecida. Eu tenho essa mesma ideia com os meus livros. Eu gosto de escrever o que eu gostaria de ler. Então eu sinto que o que eu gosto de ler, acredito que outras pessoas também gostam. Então, quero testar coisas novas e pedir para vocês o seguinte: vocês precisam ver até o final, comenta qualquer bosta positiva. E outro ponto muito importante, divulga pra galera. O dois, divulga para mais dois, e isso vai nos ajudando. Agora, eu sei que existe uma entidade maior aqui na internet, que é o próprio YouTube, que nem sempre, mesmo tudo seguindo pelos conformes, as coisas vão seguindo o melhor caminho. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte e apresentar a vocês o seguinte: a vontade de largar tudo e desistir, às vezes vem. E depois eu paro e penso, só de raiva eu vou continuar fazendo essa merda. É o modo carioquês de se falar, tá? Não é que vocês são uma merda, nem que o YouTube é uma merda, nem que gravar é uma merda. Eu adoro essa merda, entendeu? Gosto muito. E agora eu tô mais em casa, por conta das minhas fisioterapias, por conta da questão de eu estar de baixa, e isso tudo vai ser um propósito legal para eu poder voltar a seguir os meus ideais. E às vezes esse tempo era o que eu estava a precisar, sabe? Falar meio portuguesado aqui com vocês. E quero trazer conteúdo de YTPBR, quero trazer mais Pânico na TV, porque foi uma ideia que eu tive recentemente, porque, cara, eu amava esse tipo de comédia, e eu sinto falta desse tipo de humor besta, sem ter que raciocinar muito, sem ter que ser certo. Não é certo, tem que rir. Essa é a parada da internet que eu sinto que tá faltando. Todo mundo quer fazer coisas para agradar o outro, e esquece de se agradar, e às vezes se agradar, agrada o outro. Então, eu quero poder ser eu, sabe? Da minha essência mais próxima do que eu sou, porque não tem, gente, 1% do que você é apresentado. Então, a internet não é uma verdade suprema, certo? Então, isso é um ponto muito importante. Quero trazer esse tipo de conteúdo. Outra coisa, é muito interessante que trabalhar com internet, você precisa estar disposto a gravar quando você está disposta ou não. É isso mesmo. Eu sinto que isso não é uma verdade que deveria ser normalizado, como está agora nos vocabulários atuais, porque normalizar os problemas psicológicos acaba ficando uma coisa complicada. Por quê? Deixa eu te explicar. Eu sei que quando a gente tem que trabalhar, o trabalho em si, você vai trabalhar doente, gripado, mais ou menos, porque se você estiver doente, você vai ter que ter, né? Você ganha o dia por aquilo e tal, você comprova que você ficou doente, tudo. Mas quando a gente trabalha, precisamos ter o quê? Disciplina. E é o que eu sempre tive aqui desde o início, independente de quando eu tive que dar uma parada. E agora eu tô... Agora não, né? Eu já tô há um tempo com os conteúdos. E são vídeos todos os dias. Vocês já pararam pra pensar que eu libero vídeo pra vocês todos os dias? Sabe? E eu sinto que eu trago
a sinceridade. E é isso, para mim, é o ponto que mais me dá satisfação. Quero trazer para vocês o seguinte: às vezes a gente não está disposto e mesmo assim a gente produz porque é um trabalho. Sendo que às vezes vale a pena a gente gravar os conteúdos e esperar um pouco, entender na nossa cabeça, entender o que está acontecendo, porque basicamente os reacts mexem com as nossas emoções e às vezes os conteúdos não são satisfatórios. Mesmo pro lado ruim é legal também, mas às vezes não sentir nada é um problema. E eu me divirto muito porque eu tento trazer o máximo possível de conteúdos que eu sei que vai ser interessante. Então, se é interessante para mim, consequentemente vai ser interessante para vocês também. Acho que eu já me estendi demais para dizer a vocês: não quero desistir, não quero largar isso, porque eu lembro que quando eu fazia os vídeos de os de avaliação de filmes, eu demorava para liberar. Por quê? Eu via tudo. E eu ficava puta da vida, porque a galera fazia 3, 4, 5, 6 reviews simplesmente falando a sinopse e pegando o que aconteceu, mas eu tenho certeza que não tinha como ter visto. Como é que a pessoa consegue liberar um vídeo um dia antes do seu lançamento ou no dia do lançamento 3 séries enormes? E isso começou a me revoltar. E aí eu parei e pensei, cara, o problema sou eu ou é a pessoa? Não, a pessoa descobriu a fórmula. Mas às vezes até que ponto vale você fazer o que é a fórmula? Porque às vezes você descobre a fórmula, mas não consegue executar da maneira pelo qual aquilo consegue trazer os resultados que a gente precisa. Que é o quê? As visualizações, a monetização, a retenção. Quero trazer mais conteúdos de conversas, de vlogs, de uma maneira que a gente consiga ter novamente mais proximidade e eu vá atualizando vocês. Gente, a minha cabeça é outra. Se vocês forem parar para ver os vídeos anteriores das nossas reflexões, eu sinto que eu tive um amadurecimento muito grande. Já sou uma pessoa velha, então eu envelheci bem mais. Velha que eu digo, velha mental, de idade também. Mas eu sinto que eu sempre fui uma pessoa velha mentalmente. Eu sempre tive que tomar muito cuidado e sempre tive muita preocupação com as coisas que eu faço ou deixo de fazer, porque é algo que sempre foi uma responsabilidade muito grande. E hoje em dia eu continuo tendo essa responsabilidade, esse amadurecimento, sou mamãe, mas além disso eu acabo me permitindo errar mais, abrir mais a minha mente a respeito que a vida não é só uma perfeição e impossível trazer perfeição em qualquer coisa. Podemos ao máximo possível trazer o melhor de nós, mas a perfeição só Deus, só Jesus consegue ser. Aí do nada meti um Jesus, um Deus. É isso. Eu acredito em Deus. Pra mim, perfeição é Deus. É isso, tá? Galera, todos que vocês tenham gostado. A nossa palavra secreta é: faça uma pergunta pra mim. Pode ser? Me faça uma pergunta. Vamos conversar, interagir e conheça as minhas literaturas. E está aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem conferir. É um preço bem marotinho. Beijo a cada um de vocês. Torço que vocês tenham entendido, gostado. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.